em nome de Jesus. Você que está anotando aí, Deus me deu essa mensagem como título: Síndrome de Ananias e Safira. Segura na cadeira aí, irmãos. Síndrome de Ananias e Safira. Gente, pena que tem tantas cadeiras vazias aqui ainda, né? De ter mais, né, Diogo? Não é? Irmãos, você que ficou em casa e pensou, eu não vou não, já tem muita gente lá. Só olhar a lista no grupo da Ser Feliz e você vai ver, amém? São 50 pessoas. Então, cabe você sim, se você der seu nome antecipadamente, amém? Então, participe. Tem 2 cultos que eu não vou. Venha no domingo que vem, em nome de Jesus. Se programe para isso. Mas eu tenho criança. Mas deixe com alguém, né? Quem tem filho pequeno aí que não pode vir, um dia o marido fica em casa, toma conta, a mulher vem. Outro dia, né? A mulher fica em casa, toma conta, né? Né, Luciara? A gente faz assim. Aí o marido vem na igreja. É assim que faz. Amém? Nós estamos em adaptação para essa nova forma, né? Vamos dizer assim, de cultuar o Senhor. Amém? Mas não percamos a essência da adoração. Mesmo afastadinhos aí, creia, o Espírito Santo de Deus está aí, juntinho com cada um. Mesmo você se sentindo assim meio afastado um do outro, o Espírito Santo nos une em amor. Você diz amém? Amém? Essa unidade maravilhosa. Vamos ler então Atos capítulo 5, a partir do 1º versículo até o 11 somente. Vamos ler essa história que eu creio que Deus permitiu ela estar aqui. Depois eu vou explicar o contexto desta história. Olha, Atos capítulo 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que dentre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e morreu. E entrando os mancebos, os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Feche os seus olhos rapidamente, por favor. Você que está em casa também, feche os seus olhos, nós vamos fazer uma oração para que você entenda esta palavra, que primeiro ela chegue aos seus ouvidos e depois ela entre no seu coração e que ela venha fazer uma mudança que é necessária em todos nós. Amém? Espírito Santo de Deus, eu te peço agora que através da tua palavra, que ela já é libertadora, que venha agora em nome de Jesus encher os nossos corações e que não venhamos viver somente da letra, mas o teu Espírito Santo que venha nos convencer da verdade, da justiça e do juízo do Senhor, ó Pai, em nome
do Senhor Jesus, o teu Filho. Essa é a nossa oração. Fale conosco em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de falar sobre 3 síndromes que Deus me viu assim, saltou os meus olhos. Claro que se você for aprofundar neste texto, você vai achar várias coisas. Mas 3 síndromes que me saltaram os olhos quando eu estava lendo essa história. E eu creio que esta história teve um espaço aqui sendo registrado para contar uma realidade, para dizer, vamos dizer assim, uma realidade do nosso meio evangélico. E você pode até assustar, mas como o pastor disse anteriormente no início aqui, essa pandemia, ela veio realmente, na minha visão também, dar uma sacudida na figueira. O povo estava meio acomodado, né? Estava delícia, os cultos, eu vou quando der, quando puder. Então, o povo estava meio acomodado. Então, essa história aqui, para mim, ela veio muito a calhar. O que acontece mesmo, na realidade, no nosso meio evangélico? Então, às vezes, Deus tem que dar uma sacudida, e eu vejo que foi permissão, realmente, é necessário que eu lerei 2 histórias semelhantes aqui, que falam deste caso. Por que isso, irmãos? Porque muitos estão dentro da igreja, realmente, com um só coração, com uma alma no Senhor, delícia, né? Amando, cuidando uns dos outros, né? Ajudando, buscando melhorar nas suas vidas. Mas, irmãos, a história de Ananias e Safira nos mostra, em contrapartida, que existem muitos também no nosso meio que ainda não entenderam a obra de Deus. Pastora, mas vou explicar o contexto. O que tinha acontecido antes de entrar nessa história de Ananias e Safira? Sabemos que tinha acabado de ocorrer, né, o evento da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Amém? No capítulo 2 registra isso. O Espírito Santo desceu sobre as pessoas que estavam lá, os discípulos, e eles foram cheios do Espírito Santo. Caminhe comigo. Aí Pedro, né, naquela ousadia do Espírito Santo, levanta e prega, e muitas almas, né, aceitam o Senhor Jesus. A primeira foram 5.000 almas. Então elas aceitam ao Senhor Jesus, e a Bíblia fala que ali, né, o primeiro amor, né, as primeiras obras, coisa gostosa, todo mundo ali naquele delírio do Espírito Santo, vamos dizer assim, naquela comunhão. Ali a Bíblia fala que ninguém tinha falta de nada, um ajudava, apoiava o outro e tal. Agora eu vou falar sobre um homem chamado José, que está aqui registrado no versículo 36 do capítulo 4. Se você estiver em casa, estiver acompanhando a palavra, você pode ler lá. Para nós entendermos a história de Ananias e Safira. Este homem, José, ele faz o quê? Ele entregou o seu coração para o Senhor e ele desejou, falou assim, eu vou vender a minha propriedade e vou dar toda ela, a quantia, aos pés dos apóstolos, para repartir para quem precisa. Coisa linda, não é? O coração estava movido. José fez isso. Agora acontece o quê? Este é o contexto que acontece a primeira síndrome que eu vejo. Ananias, ele não precisava vender sua propriedade, não é verdade? Alguém pediu para ele? Ele quis vender, mas por que ele quis vender? Aí que está o negócio. Ele não precisava vender e entregar o dinheiro, mas o que acontece? Os outros estavam fazendo. Primeira síndrome. Pessoas que querem imitar outras pessoas. Pessoas que querem copiar outras pessoas, mas ainda não entenderam o que é a obra do Senhor. Vamos dizer a expressão, a Maria vai com as outras. O que eu vejo nisso? Porque ainda a verdade, né? A verdade dela é que ela não tem a sua própria fé. Ela copiou a do outro, mas ainda o coração dela não estava naquilo. Porque senão eles não teriam mentido. Primeira síndrome, pessoas que querem copiar outras pessoas. Porque eles estão fazendo, eu também vou. Vão lá. Estão indo ali, eu também vou. Aí pega
Pensa comigo. São pessoas que estão no nosso meio, mas ainda não entenderam o que é. Porque, irmãos, o Espírito Santo estava agindo como ele age nos dias de hoje, amém? Sua mente já está liberta pela graça do Senhor. Então, eles ainda não tinham entendimento. Como alguns dentro da igreja ainda não têm esse entendimento de que é comunhão, do que é amor e desprendimento. Estão no nosso meio, mas ainda não entenderam o que é isso. Fazem as coisas por fazer, porque o outro está fazendo e eu quero ficar bonito na fita. Porque senão alguém vai falar assim, fulano não faz nada. É só para mostrar para os outros que estão fazendo. É mais ou menos assim. Então não é o coração dessa pessoa com as outras pessoas, com os outros irmãos. Amém? E principalmente também não é com Deus. Porque uma pessoa que quer copiar só o que a outra está fazendo, ela ainda não entendeu a essência do Evangelho e da obra do Senhor. Ainda não brotou, dentro dela o amor, essa comunhão, essa unidade de saber, eu vou fazer porque eu quero fazer. Amém? Em nome de Jesus. Porque nós vemos aqui que Pedro, ele não queria o dinheiro deles. Ele queria o quê? Ele queria a verdade do coração de Ananias. Porque Ananias, ninguém obrigou ele a fazer. Mas ele estava vendo os outros fazendo, né? Ele estava no meio, ele mais a sua mulher, estava no meio do povo que converteu. É isso que eu quero que você abra a sua mente. São pessoas que estão no nosso meio. Eles estavam no meio das pessoas que converteram, mas ainda não era convertido. E hoje até ministrei uma palavra assim, não é? Convertidos e não convencidos. Então, Ananias e Safira estavam tentando, eram se convencer de que eles eram um deles, que eles faziam parte do povo de Deus. Mas, na verdade, eles eram somente simpatizantes do Evangelho. Não tinha entrado dentro deles ainda. Eles não deixaram entrar. Estavam no meio, mas ainda a essência da obra do Senhor, da obra do amor, do cuidado, não tinha chegado em Ananias e Safira. Segunda síndrome, que acontece também nos dias de hoje, é que nós não somos verdadeiros, mas nós gostamos de manter as aparências. Porque a primeira coisa foi entre Ananias e Safira, é tramar uma mentira. E nós sabemos que para manter as aparências, algumas pessoas são levadas a mentir. E nós sabemos que uma mentira vai levando a outra mentira e depois você não consegue mais solucionar esse problema, né? Pessoas que mentem para manter a aparência, não são verdadeiros. Eles poderiam ser verdadeiros. Mas o que eles fizeram? Colocaram uma máscara de bom crente. Eu sou bom crente, eu vendi minha coisa toda, minha propriedade toda. Aí dá um sorriso amarelo, como muitas pessoas dão, mas na verdade estão escondendo o que vai verdadeiramente no seu coração. Eles não queriam fazer isto, mas fizeram porque foram levados para copiar alguém. Ainda não entenderam. Então, Ananias e Safira, vamos dizer, sempre assim os dois, né? Porque eles eram casais. Era um casal, perdão. Então, Ananias, ele podia até estar cheio de boas intenções, como algumas pessoas, né? Acontece. Mas, irmãos, nada é mais libertador do que dizer a verdade. Quem já experimentou isso, sabe. Você está preso com alguma coisa, você quer dizer, e você fica ali preso, e você sofre até coisas sintomáticas, né? De doenças, alguma coisa, porque você precisa soltar alguma coisa, mas você prende aquilo, né? Aquela presa dentro de nós, mas a gente queria soltar, dizer a verdade do nosso coração, mas a gente prende, a gente esconde. Por isso é que muitas pessoas, principalmente nós, fazemos muitas coisas erradas, irmãos. Porque nós tapamos uma ação, queremos tapar uma ação com outra ação, sendo boa ou ruim. Isso acontece conosco, que é a síndrome de Ananias e Safira.
não são verdadeiros, mas eu tenho que manter a minha aparência diante da igreja, porque o pastor vai me ver, o irmão vai me ver, e eu não quero a minha vida, não quero o meu nome na boca do povo. Então eu vou manter a minha aparência e vou mentir quem realmente sou. A gente vê aqui que Ananias, ele ainda não tinha sido liberto. É uma palavra meio assim, mas segura, porque quando Deus me fala, você sabe, a gente leva chicotada, né, Val? Quem prega leva a primeira chicotada e vai. Mas é por nosso crescimento. Se nós absorvermos isso como ensinamento do Senhor, irmão, nós vamos crescer e muito. Porque isso é sempre confronto. Deus está sempre confrontando a gente. E essa história não está jogada aqui assim, para falar assim, tá vendo? É um casal pecador. E quem não é? Quando que não acontece isso nas igrejas? Quando é que não acontece isso na sociedade? Não é verdade? Então Ananias, como muitos de nós ainda não somos libertos pela palavra, pela verdade, vamos dizer, da palavra do Senhor. Sua mulher não foi liberta também. Por quê? Foi um combinado. Ele poderia, como ele fez, assim, mulher, vamos dizer que nós vendemos por tanto, tá? Ela falou assim, beleza. Agora, se ela fosse realmente convertida, não, eu quero fazer o que é certo. O que ela falaria? Não quero fazer parte desse negócio. Se você quer fazer, problema seu. Estão me entendendo, homens e mulheres? Quem é convertido não vai na onda das pessoas. Não vai porque nome famoso de pessoas falou isso, eu vou na cabeça do fulano. Ah, porque o pastor Júlio falou isso, você nem consultou a palavra. Ah, eu vou fazer. Peraí, vamos voltar à essência. Amém? Então a verdade que liberta levaria os dois a dizer o quê? Irmãos, primeiro que eles não eram obrigados a vender a propriedade. Mas já que vendeu, né? Vamos ser sinceros, seria, pelo menos eu falaria uma coisa assim, né? Aqui, ó, Pedro, nós vendemos a propriedade, né? Eu vendi, porque primeiro chegou Ananias, você vai entender esse mistério. Porque primeiro chega Ananias. Aqui, você vendeu a propriedade por tanto? Foi, mas aqui... Eu vendi por tanto, mas eu quero doar somente uma parte, uma oferta ao Senhor. Não seria o mais lógico, o mais correto? A maioria de nós faríamos isso, não é? Ó, eu fui levado a vender, eu não queria, mas eu quero doar. Ou senão, nem chegava lá no templo para ver Pedro. Aqui, eu não queria vender, eu já vendi, fiz uma burrada, vamos dizer assim. Já fiz o que eu tinha que fazer. Então, agora, meu coração não é para semear. Então, eu vou guardar esse dinheiro. Eu aposto que não teriam morrido. Pelo menos estava dentro de casa. Alguma coisa eles iriam colher, mas pelo menos não seria morte. Estão me entendendo? A verdade os diria assim, olha aqui, nós vendemos, mas nós não vamos dar tudo. Nós vamos dar uma parte como oferta. Entenda o contexto, tá bom? Por quê? Porque Satanás, irmãos, ele é perito em achar brecha. E ele achou uma brecha. E qual que aqui, em suma, era a fraqueza de Ananias e Safira? Era o dinheiro. Porque no versículo 3, Pedro pergunta, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Você vê então que a fraqueza deles era dinheiro. Amém? Então eles acharam que para fazer parte do povo de Deus, eles precisavam fazer uma coisa que eles não queriam. E acontece muito isso no nosso meio. Às vezes nós somos levados a fazer porque o outro está fazendo. E para manter a aparência, eu faço mesmo não querendo. Aí, irmãos, o seu ministério não deslancha. A sua obra, o seu amor não deslancha, porque não é amor, é um amor fingido, como diz a Bíblia. Então isso não vai para frente, amém? Então Ananias e Safira, eles nos ensinam, né? E eles aprenderam na época, da pior forma, que muitas vezes nós não enganamos só a Deus, mas nós enganamos a nós mesmos e caímos na armadilha de Satanás. Irmãos, se você entregou a sua vida ao Senhor, entregue de verdade.
Não faça igual aqueles que fica repetindo o que o outro faz, não. Tenha a sua própria fé, tenha a sua própria convicção, amém? Deixa Deus encher seu coração de amor, de compreensão, de compaixão. Cresça neste ministério, cresça nessa obra. Não fica copiando. Se você copiasse uma fé, pelo menos genuína de alguém, né? Uma fé de Abraão, uma fé de Paulo, ainda era bom. Mas não conseguimos, porque nós queremos manter a aparência e não somos verdadeiros, irmãos. Então, Satanás, ele vai entrando e vai minando. Porque ele quer o quê? Ele quer que a gente faça só um pouquinho para Cristo. Só um pouquinho tá bom aqui. Não precisa muito, não. Para de bobagem, você tem sua vida. Deus vai entender, você tem muita coisa para fazer. Eu não preciso ficar morando dentro da igreja, não. Não é assim que vai no nosso ouvido. É mais ou menos assim, aquele lá só fica na igreja, né? Ah, você pode fazer mais ou menos para Deus, Deus vai entender. Ai, de vez em quando eu faço só para dar as caras, porque Deus entende as minhas necessidades. E nós começamos a jogar desculpas daquele pouquinho que a gente faz para o Senhor ainda. Aí entra a terceira síndrome, que é o primeiro, que na verdade eu coloquei como terceiro, mas era para ser o primeiro. Mas eu deixei por último, porque já entra no versículo 2 aqui, ó. E reteve parte do preço. Qual que é a terceira síndrome, irmãos? Nós entregamos uma parte a Deus, porque não estamos completos. Eu sei que é difícil entregar tudo, tudo é muito difícil, é sempre muito difícil, mas quem é convertido consegue, né? Quem não consegue ainda, irmãos, é porque ainda não está disposto a ficar com a metade. Para ele é insuficiente, né? Ele não consegue ficar com a metade, ele queria tudo. Ou nós nos entregamos. Vamos dizer assim, vou fazer retadê. Nós temos dificuldade em entregar tudo, porque nós achamos que é difícil, né? E nós não estamos dispostos a ficar com a metade, ou nos entregar, que é interessante isso também, essa frase que eu coloquei aqui, nos entregar numa causa em que ninguém valoriza. Coisa assim, ninguém vai perceber, então eu não vou aparecer, eu não vou fazer. Ananias e Safira, irmãos, eles entregaram parte, é isso que me chamou muita atenção. Eles entregaram parte do que tinham, porque também o coração de ambos não eram de todo convertido ao Senhor. Muitos entregam, aceitam a Jesus, mas ainda não têm a experiência da conversão. A experiência da conversão, ela é genuína e ela não sai, ela é uma marca e ela é um selo que está dentro do seu coração. E você não consegue resistir a Deus, você não consegue dizer não a Deus, você não consegue abandonar este caminho, porque você já está marcado por Cristo. Amém? Essa é a verdadeira conversão, a experiência. Só que aí eles entregaram metade. Por quê? Para eles era fácil. Achou fácil entregar só a metade? Porque eles ainda não eram convertidos. Então, quem não é convertido ainda na íntegra, fala assim, na essência, irmãos, de coração, de corpo, de alma, acha fácil fazer só a metade. Acha fácil fazer só um pouquinho. E às vezes acontece isso conosco. Não vou dizer na pandemia, porque a gente não pode cobrar as pessoas no tempo da pandemia, mas antigamente, nós somos uma igreja que deixamos você muito à vontade, porque nós entendemos que não é pela nossa rigidez que você tem que servir ao Senhor, é por amor. Nós poderíamos ficar, irmão, porque você não está indo na igreja, olha, você vai para o inferno, hein? Cuidado com o que você está fazendo. Nós não somos assim. Nós queremos que você aprenda a amar ao Senhor e a gostar das coisas de Deus sozinho. Tipo assim, sozinho assim, querendo. Que se eu te obrigar, você vai vir para me agradar. E vai cair no erro de Ananias e Safira.
E eu não quero que você agrade a mim, eu quero que você agrade ao Senhor. Alegre o coração do Pai. E venha porque você quer vir. E faça porque você quer fazer. Mas acontece isso conosco às vezes. Achamos que está bom apresentar um culto mais ou menos. Eu vou na igreja, vou calcular, eu fui 2 vezes no domingo, está ótimo. O pastor já me viu, está de boa. Aí eu só posso faltar daqui 2 dias. Irmãos, tem gente que é assim, acha que pode fazer, já marquei minha presença, está de boa, beleza. Também já sou dizimista. Muito bom. Porque eu não tenho escorpião no bolso, né? Eu já estou fazendo muito. Tem gente que nem entrega. Eu já entrego direitinho, já faço bonitinho meu dízimo e minha oferta. Já está beleza. Irmãos, você acha que não tem gente assim? Tem. Porque senão não estaria na palavra do Senhor. E a gente que é líder, conversamos com várias pessoas e nós detectamos esses tipos de pessoas no nosso meio. Entregam uma parte ao Senhor. Eu já estou fazendo a minha parte. Já sou dizimista, vou na igreja, cultuo, até levanta a mão. Tá bom. Volta para casa, irmãos, a mesma coisa de nada, né? Já estou fazendo a minha parte. Aí tem uns que falam assim, por quê? Por que eu tenho que ajudar o outro que não consegue? Ele que se vira. Eu já estou me esforçando. Ele que faça que nem eu. Irmãos, nós só não dizemos com palavras, mas nós pensamos. E eu creio que eu não estou mentindo, porque senão o Espírito Santo de Deus não me incomodaria com isso. Eles é que façam. Eu já estou fazendo a minha parte. E nós achamos que é muito ainda. E alguns ainda falam assim, eu não dou trabalho para ninguém. Isso mesmo. São pessoas que às vezes não dão trabalho, mas também não fazem nada. São aqueles tipos de pessoas que não fedem, aquela expressão, né? Não fedem e nem cheiram. Que está registrado em Apocalipse. Não são nem frios e nem quentes. Não são numa coisa nem outra, irmãos. E tem uma coisa interessante em Lucas, que aí Deus vai me dando a palavra e já vai me dando os versículos, né? Aí para corroborar com o pensamento que está registrado em Lucas 17:10, que fala assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Irmãos, sabe esse pouquinho que você está fazendo? Já é bom, mas é insuficiente. Quando eu falo com a Amanda, assim, ela pegou o serviço, falei assim, Amanda, aprenda de tudo. Não faça só aquilo que está te mandando fazer, não. Porque todos os chefes que eu entenda, né? Eles querem um funcionário que se adapte à empresa. Não fique só ficcionado numa coisa. Essa aqui é uma obrigação. Chega outro, me ajuda nisso aqui. Não, o problema é seu. Já tem minha obrigação, faz o seu aí. Não, um funcionário que a empresa mantém é um funcionário que está disposto a aprender outras coisas, a fazer, a ajudar. Estou aqui, acabou o seu serviço, não está fazendo nada. Em vez de ficar morcegando, vai ajudar o outro que está precisando. Estão me entendendo? Senão nós seremos servos inúteis, irmãos, fazendo só o que manda. E no reino do Senhor, tantas pessoas são assim, irmãos. Só faz o que manda, mas não tem interesse, não tem amor, não tem compaixão. Esse desprendimento que eu falo de coração está preso realmente nessa síndrome de Ananias e Safira. São pessoas que estão no nosso meio, e a palavra é para nós, vamos vigiar, porque a Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então ela serve tanto para quem está embaixo, como para quem em cima. Está me entendendo a palavra do Senhor? Então, são pessoas que estão no nosso meio, mas ainda não se converteram totalmente. E o que acontece? São pessoas que a gente vê, que às vezes mudaram as suas roupas, sua linguagem, mas não o coração.
E a Bíblia fala que Deus olha o coração. Quando ele expressa, não rasgue as suas vestes, mas rasgue o seu coração, seja verdadeiro comigo. Diga o que realmente está no seu coração, o que você quer dizer. Não fique mascarando com palavras, enchendo linguiça, vamos dizer assim. Deus não quer isso, irmãos. É o tempo todo nos chamando a atenção para isso. Mas às vezes nós queremos manter a aparência com uma roupa mais ou menos de crente, uma linguagem mais ou menos de crente. E hoje, não se engane, até o povo de fora fala mais coisa crente do que a gente. Então, hoje não dá para diferenciar muito, não. Antigamente você via uma pessoa e falava assim, nossa, ela é crente. Hoje, se não for o brilho do Espírito Santo, você não consegue diferenciar mais, não. Está todo mundo meio misturado. É só na convivência. E olhe lá ainda, que às vezes você toma na cara ainda que convivência. Você fala assim, nossa, eu não sabia que a pessoa é daquele jeito. Na igreja é uma gracinha. Não é verdade? Agora entra uma outra história, eu estava lendo. E eu fui mais para frente, e quando eu estava lendo essa história de Simão, no capítulo 8, aquele horário está certo? É 8 horas, é isso mesmo? Isso? Então está encerrando, tá? Atos, mais para frente, lá no capítulo 8, versículo 17, vai contar a história de Simão. Uma história muito interessante também, que é semelhante a essa história de Ananias e Safira. Diz assim, só do 17, né? Porque aqui, irmãos, Paulo estava fazendo uma obra e estava numa cidade, em Samaria, e converteu, né? Claro, onde Paulo passava, convertia algumas pessoas, e converteu uma pessoa chamada Simão. E ele era, na minha Bíblia fala que ele fazia artes mágicas. Mas você pode subentender várias coisas, né? Um feiticeiro, ou um cara que fazia mágica mesmo, né? Enganava o povo, né? Ludibriava o povo com uns truquezinhos. Ele ganhava muito dinheiro, só que ele converteu. Aí aconteceu, ele estava no meio das pessoas que converteram, mas olha a história de Simão. Então aí, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Saulo estava ali, ministrando as pessoas que converteram. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, olha que interessante, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes, que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Aí Simão pede, ora por mim, Senhor. Ele pede a Pedro, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Olha essa história, irmãos, muito semelhante. Claro que Ananias e Safira, a história deles, tem toda, né, muito mais profunda, uma complexidade maior. Mas essa aqui de Simão, ele também era o quê, irmãos? Tinha acabado de converter. Vamos dizer que ele estava no processo, mas ainda ele não era convertido. O seu coração ainda estava no dinheiro. O problema também de Simão era ganância, era dinheiro. Ele não havia ainda se convertido à palavra, à libertação, amém? Da verdade da palavra do Senhor. E eu digo para nós, para vocês, você que está me ouvindo, que enquanto nós estivermos com o coração no que estamos fazendo para Deus, Deus nos ajuda, amém? Deus nos livra, Deus nos protege, mas quando nós saímos do propósito, porque aqui Paulo chama a atenção de Simão, olha aqui, no seu pensamento, seja perdoado o pensamento do seu coração, irmãos, porque antes de soltar as palavras, já brotou dentro do seu coração, você já pensou, está me entendendo?
Então, enquanto nós estivermos com o coração na obra, nas coisas do Senhor, Deus estará conosco, nos ajudando e nos protegendo. Mas quando nós saímos do propósito e entramos nesse campo aqui, dessas síndromes de Ananias e Safira, e nesse exemplo de Simão, nós saímos de debaixo da mão e da proteção do Senhor. Por isso que nos dias de hoje, a síndrome de Ananias e Safira ainda existe. E nós temos que vigiar, irmãos. Em nome de Jesus, isso é um alerta para nós. Toque bem baixinho, que ainda não terminei, nós iremos orar. O que é essa síndrome? Vamos repetir aqui. Além de tudo, né? Resumidamente, nós temos que deixar de ser Maria vai com as outras. Nós temos que ser verdadeiros, irmãos, em nome de Jesus. Diga sempre a verdade do seu coração. Não faça porque o outro quer, né? Não minta para o Senhor. Diga a verdade. Não fique vivendo de aparências, porque o outro vai falar o que o outro vai deixar de falar. Para com isso. Seja um crente fiel, um crente verdadeiro. Amém? E vamos nos entregar por inteiro ao Senhor. Não vamos achar fácil. Se você pegou aí, se você está assim, achando fácil entregar só parte do Senhor, entenda, você ainda não teve a experiência da conversão real, genuína diante do Senhor. Fazer só uma parte para Deus, entregar só uma parte, é porque ainda nós não estamos na totalidade da nossa conversão. E nós precisamos nos entregar totalmente para o Senhor. Amém? Senão nós vamos fazer besteira. E de tudo aqui, resumindo, sem falar no dinheiro. E para algumas pessoas, né, eu nem tive muito ao dinheiro, porque para mexer no bolso de algumas pessoas é problema. Né? São pessoas agarradas. Mas não é só o dinheiro. É a mentira. Né? É não ser verdadeiro, é enganar a si mesmo, é enganar a Deus, e isso traz consequência para nós. Então hoje o convite do Senhor para nós é: vamos voltar ao nosso primeiro amor. Aquele início em que Cristo te chamou, e você assim, seu coração ardeu, você falou: eu quero esse Deus, eu quero essa verdade. Mas com o decorrer do tempo, da sua vivência, você foi esfriando, você foi deixando a alegria, o prazer de fazer as coisas, né? O contentamento de estar na casa do Senhor, você foi deixando para trás, foi acabando, porque as dificuldades foram te sufocando, os problemas foram te atacando. E você agora... Antes você não media esforços para fazer a obra do Senhor, para estar na casa do Senhor. Porque não digo que estar aqui, irmãos, aqui você está salvo não, mas já é uma busca, amém? Porque muitos têm dificuldade de buscar ao Senhor na sua casa, e aqui ele consegue pelo menos um pouquinho. Mas você não media esforços e hoje você arruma desculpa para não fazer. Isso é sintoma de uma pessoa que ainda não é convertida. Feche os seus olhos e comece agora a meditar dentro do seu coração. Muitos, eu creio, que estão com a alma, estão com o coração, querem fazer, querem ajudar, querem contribuir, mas outros fazem por fazer, não estão nem aí. E se esse fogo, irmãos, está apagando dentro do seu coração, sabe como é que você vai reacender este fogo? Como é que nós reacendemos um fogo que está apagando? É você aproximar a brasa uma da outra. Aquela que está em chama, você aproxima aquela brasa que está apagando e ela vai sendo contaminada, vamos dizer assim, contagiada por aquela força, daquela energia, daquela luz, daquele fogo, e ela reacende. Não pegue essa pandemia como desculpa para você se isolar das pessoas e de Deus. Hoje nós temos oportunidade de sair dessa síndrome de Ananias e Safira e nos achegarmos ao Senhor, mesmo
com aparência de distância de 1,5 metro de cada um, irmãos, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, que enche, que move todo este lugar, traz essa unidade, traz esse amor, envolve-nos com essa graça, irmãos. Nós não podemos perder esta obra maravilhosa do Senhor Jesus. Porque quando o Espírito Santo de Deus desceu lá no dia de Pentecostes, olha o que a obra do Espírito Santo de Deus faz conosco, irmãos. Capítulo 4, versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos pregavam, e a obra era feita. Ninguém dizia que nada era de ninguém. Todo mundo estava entendendo, recebendo aquele primeiro amor e fazendo, irmãos. A gente não pode deixar essa obra, este fogo do Espírito Santo extinguir na nossa vida. Nós temos que reacendê-lo todos os dias. Mas qual é a sua motivação? Ananias e Safira estavam motivados por dinheiro, por ganância, por mentira, por imitar os outros, copiar. Maria vai com as outras, não tinham identidade, não eram convertidos. Mas nós não somos assim, irmãos, glória a Deus. Não cesse de buscar ao Senhor, não cesse de matar a sua carne todos os dias, porque a sua carne vai dizer sempre contra as coisas do Senhor. Ela vai dizer: para que isso? Não faça isso, você não precisa disso, fique em casa. Para que você vai dar dinheiro? Para que você vai ajudar o outro? Mas nós que recebemos o Espírito Santo de Deus, entendemos e experimentamos a genuína conversão, e nós entendemos que o amor de Deus nos leva a fazer todas essas coisas. Amém? O amor de Deus que flui dentro de nós nos leva a ajudar outras pessoas, a ter um comportamento, a ter uma linguagem diferente. Nós não somos como as outras pessoas, nós temos que ter esse entendimento. Não é porque eu sou contado como os que converteram, né, que aceitaram a Jesus, estão na igreja, que eu vou subir, não, irmãos. Eu tenho que cuidar dentro de mim, do meu coração. Muitas das pessoas acham que por entrar nas igrejas e participar de culto, elas vão subir um dia da trombeta. Não se engane. Ananias e Safira estavam no meio do povo convertido lá, que tinha aceitado Jesus, mas eles mesmos não tinham a experiência da conversão. E pregando o evangelho, Paulo também converte, né? E pregando, ele acha mais esse tipo de pessoa na frente, irmãos, porque é isso, é inevitável, é a nossa realidade. Muitos estão crendo, acreditando e amando a obra, mas muitos não estão. Coloque a mão sobre o seu coração. E agora, em nome de Jesus, peça ao Senhor que faça essa mudança dentro de você. Eu sei que não é só pelas minhas palavras, que eu não consigo convencer ninguém, não. Mas que através dessas palavras, que hoje você venha remoer, amanhã você venha remoer, durante a semana você venha remoer essa palavra, dizer: eu não quero ser um Ananias e Safira. Eu não quero. Senhor, se essas síndromes quiserem sair, brotar do meu coração, eu agora, através do Teu Espírito Santo, eu martirizo, eu amordaço esse velho homem que quer sair. Eu vou, em nome de Jesus, prender este velho homem, subjugá-lo na força do Espírito Santo de Deus, que me capacita, que me fortalece a ser uma pessoa bem melhor. Uma pessoa que, em nome de Jesus, vai subir. Uma pessoa que converteu e que verdadeiramente o seu nome está escrito no livro da vida. Pai, em nome de Jesus, venha selar essa palavra no nosso coração. Pai, tenha misericórdia de nós, que todos os dias nós venhamos matar
este velho homem. Ó Pai, nós vamos aprender com essa história, que nós não venhamos ter atitudes como essa, nem pensamentos como este, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, mas que teu amor, a tua compreensão, o perdão que vem do Senhor, Pai, venha, Deus, em nome de Jesus, nos ensinar a fazer e a praticar na totalidade da tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, e nunca em parte, Senhor, porque nós aprendemos que nós temos que nos derramar e nos prostrar diante do Senhor, diante da tua vontade, num todo, como um corpo bem ajustado, amém? Bem ajustados no Senhor, irmãos. Não percamos, em nome de Jesus, essa palavra, e que Deus venha falar no seu coração cada dia mais, em nome de Jesus.